Olá, meu nome é Marcela, professora de História do Praticar, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre como aconteceu o processo de expansão territorial do Brasil colônia. As fronteiras que a gente aprende no início do processo de organização e estrutura do Brasil colonial, elas são definidas pelo limite de Tordesilhas, aquilo que a gente viu nas nossas primeiras aulas, um tratado criado entre Portugal e Espanha para definir o que era de cada uma no Novo Mundo. A partir desse momento, começou a ocupação do litoral brasileiro. Só que essa ocupação não ficou limitada a esse litoral. Grande parte dos colonos que se destinou ao Brasil foram se expandindo, interiorizando-se pelo território e ocupando regiões que estavam além desse limite de Tordesilhas. O importante dessa aula é você compreender quais foram os fatores que motivaram essa expansão territorial e quais foram as consequências dessa expansão. Os fatores que vão proporcionar a expansão territorial pelo limite de Tordesilhas estão relacionados aqui. Primeiro ponto que cabe destacar é o período de União Ibérica, o período em que Portugal e Espanha formaram um único reino. A gente viu que isso acontece por uma crise de sucessão dinástica em Portugal e o rei da Espanha, Filipe II, acaba invadindo e anexando também esse território. Se a partir desse momento Portugal e Espanha formam um reino só, não há mais necessidade de rigidamente se fixar e se estabelecer sobre esse limite de Tordesilhas. É como se não houvesse tanta necessidade de fiscalização sobre esse limite. E é claro que a gente tem que pensar que esse limite ele já não recebia uma fiscalização tão grande, Essa é uma linha imaginária, não haviam ali exércitos nacionais nas fronteiras, não havia nenhum tipo de limite físico que dissesse o que era de Portugal ou o que era da Espanha. Então, ultrapassar esse limite não era muito difícil, principalmente num período em que essas duas nações se constituem como um reino só. Outro aspecto importante são as bandeiras, entradas e monções. Nós já falamos sobre esse assunto numa das nossas aulas e, basicamente, para a gente entender o porquê que elas proporcionam essa interiorização, é lembrar que as bandeiras elas têm três funções principais: a busca de ouro, de escravos fugidos e de negros para serem escravizados. Nesse sentido, à medida que se busca esses três elementos que eu citei, acaba se expandindo o limite de Tordesilhas, porque o indivíduo que vai procurar ouro, ele quer encontrar. Aonde ele vai achar não é tão importante, ele está buscando. E nessa de procurar, ele acaba expandindo de forma inconsciente, de forma não racional, esse limite de Tordesilhas. É algo muito natural. As monções são expedições fluviais, Elas utilizam o curso do leito dos rios, principalmente ali o rio Tietê, lembrando que a província de São Vicente ela é muito marcante por essa atividade, pela expansão desses indivíduos em busca de novas atividades, então também é uma atividade que proporciona a expansão do limite. Além disso, a gente tem que pensar nas missões jesuíticas que se organizam. As missões jesuíticas eram aldeamento dos jesuítas para promover a catequese dos nativos aqui no território. A função principal delas era essa, mas não exclusivamente. A gente sabe que o nativo ele se localizava no litoral do território brasileiro, principalmente no litoral. Só que à medida que o português chega no território, esse nativo ele foge, ele se interioriza como forma de resistir, de fugir ao processo colonizatório. Os jesuítas que vêm para o Brasil para fazer a catequese, eles também se interiorizam, eles fazem esse mesmo movimento para buscar esses índios que deveriam ser aculturados e catequizados. Então, por isso, as missões jesuíticas também proporcionam essa interiorização. A pecuária é uma importante e fundamental atividade secundária aqui na colônia. A gente já falou dela e a gente sabe que a pecuária, ela se localiza principalmente em duas regiões do Brasil, inicialmente falando, Primeiramente, ao Nordeste brasileiro, porque a primeira atividade econômica geradora de lucros para Portugal é a produção de cana-de-açúcar, então a pecuária
como uma atividade secundária, ela precisa estar próximo da produção açucareira, que era no Nordeste, e posteriormente a mineração. No século XVIII, quando esses bandeirantes encontram ouro e começam uma exploração intensa desses metais, a pecuária passa a se localizar, a se destinar ao sul do Brasil, também como uma forma de abastecer essas regiões. A gente sabe que a pecuária, ela não é exclusivamente para fornecer carne, mas também transporte, couro. E como outro elemento também fundamental, a gente tem a exploração das drogas do sertão. As drogas do sertão, que são aqueles produtos considerados raros, né, de extrema valia no mercado internacional, aí a gente pode pensar no cacau, nas castanhas, canela, eles eram explorados principalmente ao norte do Brasil. Então, a expansão do nosso limite ao norte está diretamente relacionada à exploração dessas drogas do sertão. O ponto que a gente vai pensar aqui é que todos esses fatores unidos acabam ao longo dos séculos, do século XVI, XVII, uma parte do XVIII, ultrapassando o limite definido por Tordesilhas lá em 1494. Então, cria-se a partir daí uma necessidade de redefinir os limites coloniais, de saber o que era de cada um, o que era da Espanha e o que era de Portugal. Por isso, no século XVIII, a gente começa a observar um esforço dessas nações para redefinir esses limites. Como vocês sabem, a América ela sofreu com esse processo de colonização de modo geral. Então, nesses tratados que nós vamos analisar agora, a gente vai ver também um outro nome, que é a França, que também tinha diversos interesses aqui na América e vai também, como Portugal, ocupar regiões aqui. O primeiro tratado que a gente analisa quando pensa na redefinição de fronteiras é o Tratado de Utrecht. Vocês vão conhecer ele como o primeiro Tratado de Utrecht, de 1713. Se tem o primeiro, a gente sabe que tem o segundo, né? Se eu chamo um de primeiro é porque vai ter o segundo, e o segundo também vai ser colocado aqui. Mas vamos por partes. Esse primeiro Tratado de Utrecht, ele vai ser estabelecido entre França e Portugal, e a principal função dele é definir o limite do que era Brasil e o que era Guiana, do que era o território de Portugal e o que era o território da França. Esse tratado vai estabelecer os limites, Portugal vai receber o livre direito de navegação pelo rio Amazonas, vai obter o território que hoje corresponde ao Amapá e vai reconhecer a soberania francesa sobre as Guianas. Segundo o Tratado de Utrecht, de 1715, ele vai ser agora entre Portugal e Espanha. Um detalhe importante, a partir de agora, todos os tratados que a gente vai falar são entre Portugal e Espanha. E presta atenção, porque a Espanha está sempre interessada num território específico. O nome desse território é Sacramento. Sacramento, para a gente pensar hoje, de maneira simples, seria o atual Uruguai, uma parte desse território. A importância dele para a Espanha é que essa América espanhola já tinha no seu limite Buenos Aires. Sacramento era território português. Os portugueses ocuparam e fundaram esse território em 1640. Só que essa região da Bacia do Prata ela é muito estratégica porque ela serve de escoamento de metais preciosos para o Atlântico e esse Atlântico que leva até a Espanha essa produção de metais preciosos na América, essa extração. Então, ocupar as duas fronteiras do Rio Prata era fundamental para os espanhóis controlarem a circulação de metais preciosos, principalmente a prata. O segundo Tratado de Utrecht, ele vai ser estabelecido em 1715 entre Portugal e Espanha. Presta atenção, porque a partir de agora, todos os tratados que a gente vai falar são entre Portugal e Espanha. Portugal, lógico, né? Porque o Brasil era colônia portuguesa, então sempre vai ter Portugal, e a partir de agora a Espanha entrou no jogo. Qual é a questão da Espanha nisso tudo? A Espanha tinha como desejo fundamental a obtenção da colônia de Sacramento. Sacramento, para a gente imaginar, para você pensar de forma simples, é uma parte do território que hoje corresponde ao Uruguai. Esse território ele foi ocupado por portugueses que ali fundaram a colônia de Sacramento em 1640.
Mas para os espanhóis, ocupar aquela região era fundamental, porque ali se escoava prata de todo o território da América Espanhola. Essa prata descia pelo Rio do Prata e chegava até o Oceano Atlântico, para onde era transportado para a Espanha. Então, para os espanhóis, controlar essa região da Bacia do Prata era fundamental. Um lado da região, que era Buenos Aires, eles já controlavam. Mas esse outro lado, que era Sacramento, os espanhóis não tinham o controle, porque era dos portugueses. Então, todos esses tratados que a gente vai falar a partir de agora, eles são direcionados, eles são estruturados porque a Espanha quer obter Sacramento. Então, todos eles vão ter como esse sentido, Espanha querendo Sacramento. Esse primeiro tratado de Utrecht, ele não é bem sucedido para os espanhóis não conseguem seu objetivo. Esse primeiro tratado, ele vai definir a posse de Sacramento para os portugueses que ocuparam aquela região em 1640. Anos depois, tanto Portugal como Espanha, não tendo resolvido o problema das fronteiras, vai ser estabelecido o Tratado de Madrid. Esse é muito importante para você ficar atento, ele é muito cobrado em provas, porque é a partir dele que vão surgir os primeiros problemas em relação a essa redefinição de fronteiras. O Tratado de Madrid ele vai ser baseado no princípio do direito romano chamado uti possidetis, que é basicamente quem possui de fato, possui de direito. O famoso popular uso capião. Isso quer dizer que quem ocupava uma determinada região era detentor de direito dela. Então, se o território fosse de portugueses, se tivesse português vivendo ali, era de Portugal. Se tivesse espanhol vivendo ali, era da Espanha. E para esse tratado dar certo, para os reinos entrarem em acordo, a Espanha, que queria Sacramento, exige esse território e dá em contrapartida a região de 7 povos das Missões, que para a gente hoje é o atual Rio Grande do Sul. Então é uma troca que vai acontecer aí. Portugal cede Sacramento aos espanhóis e recebe em troca a região de 7 povos das Missões, que era espanhol. Só que aí vem o problema. Os espanhóis cedem essa região porque eram 7 aldeamentos jesuítas que faziam a catequese de índios guaranis. Esse território ele era espanhol. E a Espanha fala, bom, para mim não vai fazer muita diferença, eu quero trocar, cedo aqui para vocês. Só que aquela região era densamente ocupada por nativos de origem guarani, como eu citei, e jesuítas. Para os portugueses chegarem ali, essa galera precisava ser expulsa daquele território. E esses nativos não vão aceitar. Liderados por jesuítas, os nativos vão se organizar, vão resistir a essa expulsão e isso vai dar origem às guerras guaraníticas. Um conflito aí bem sangrento, a gente tem a morte de diversos nativos nesse conflito, justamente porque eles não aceitam serem expulsos daquele território que viviam. Você pode se perguntar qual é o temor desses nativos não querendo ser expulsos dali. Os espanhóis, eles usavam nas suas produções, tanto na extração de metais, quanto na extração e exploração de gêneros agrícolas, os espanhóis usavam os nativos. Então, a catequese era uma forma desse nativo se proteger e se preservar da exploração, de qualquer forma de escravização. Lembrem que os espanhóis usavam os nativos através do sistema de mita e encomenda. Então, os nativos não queriam ser expulsos dali porque tinham medo de logo em seguida serem escravizados. O ponto é que essas guerras guaraníticas, elas dão muito problema para Portugal. Portugal não esperava ceder Sacramento e ter que lidar com esse problema. Então, a gente vai ter um próximo tratado, que é o Tratado de El Pardo, que simplesmente vai anular o Tratado de Madrid. Se ele anula o Tratado de Madrid, volta a ser como era antes. Portugal, detentor de Sacramento, e os espanhóis, detentores de 7 povos das Missões. Um detalhe que eu vou puxar um gancho para um outro assunto aqui. Você vai ver que no período pombalino, os jesuítas são expulsos de Portugal e dos seus territórios. Um dos motivos atrelados a isso é que Marquês de Pombal está fazendo isso numa espécie de retaliação à liderança dos jesuítas a esse movimento das guerras guaraníticas. Existe uma relação entre esses dois eventos.
o Tratado de El Pardo anula o Tratado de Madrid, o problema continua, porque as fronteiras continuam sem serem definidas e essa questão precisa ser resolvida. Então, novamente, os dois países vão sentar e tentar redefinir as fronteiras. Esse vai ser o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Esse tratado, Portugal vai ceder Sacramento. Lembra que Sacramento era interesse da Espanha, ela não vai abrir mão desse território. E, em troca, vai receber a região que corresponde a Santa Catarina, que era território espanhol. Para você entender essa questão de política externa, você tem que pensar o seguinte: quem quer rir, tem que fazer rir. Já dizia o velho ditado aí do Tropa de Elite. Então, se a Espanha quer Sacramento, ela tem que oferecer algo em troca. Por isso que a gente está vendo esse troca-troca de territórios. Dessa vez a coisa vai dar certo. Portugal vai ceder Sacramento, vai receber Santa Catarina, só que, curiosamente, um fato vai acontecer e vai gerar a necessidade de um novo tratado. Muitos colonos que vão, aos poucos, ocupando a região sul do Brasil, acabam conseguindo invadir e conquistar o Rio Grande do Sul, aquela antiga Sete Povos das Missões. Então, agora, Portugal precisa sentar com a Espanha e organizar isso. O Tratado de Badajoz vai organizar essa bagunça aí que a gente está falando. O Tratado de Badajoz, de 1801, vai definir por vez essa questão na região sul do nosso país. Portugal fica com Sete Povos das Missões, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em troca cede Sacramento. Questão estabelecida, paz selada. Só que não. A gente vai ver que depois disso vai ter um pouquinho mais de problema no negócio. Durante o período joanino, que vai de 1808 a 1821, período em que Dom João, a família real e a corte portuguesa se mudaram para o Brasil devido às invasões napoleônicas, duas invasões vão acontecer e vão mudar um pouquinho a estrutura disso aqui que a gente está estudando. Os portugueses, eles vão invadir a região das Guianas, que era francesa, e vão invadir também aquela antiga Sacramento, que agora se chama Cisplatina, vai ter o nome de Cisplatina. Pô, Marcela, então aí eu não entendi. Quer dizer, então, que esse monte de tratados que a gente está vendo, eles não vão surtir efeito, porque depois esses territórios vão ser invadidos novamente? Mais ou menos, não é bem por aí. Esses tratados que a gente acabou de analisar, eles vão dar a configuração geográfica do Brasil hoje. Eles são importantes porque eles vão dar o contorno estrutural do nosso país. Só que isso não quer dizer que na política externa posterior não tenham ocorrido novos problemas. Aconteceram. Um desses problemas eu estou falando para você agora. Essa questão de invadir a Guiana Francesa e invadir a região da Cisplatina, que é essa Sacramento, ela está relacionada ao período de invasões napoleônicas. Napoleão, ele vai determinar a invasão portuguesa. Isso acontece porque os portugueses não cumprem um bloqueio continental e acabam fugindo para o Brasil para evitar de serem pegos, né, por essa invasão. Então, como uma retaliação à ação de Napoleão, Dom João acaba ordenando e conseguindo, né, a invasão da região das Guianas. Pô, Marcela, mas e a Espanha nisso tudo? Aquele acordo com o Sacramento? Um fato importante de história geral é que quem facilita a passagem dos franceses para invadir Portugal são justamente os espanhóis. Os espanhóis, pelo Tratado de Fontainebleau, permitem a passagem das tropas francesas pelo seu território para invadir Portugal. Com isso, aqui do Brasil, a invasão à Cisplatina ela ocorre também como uma forma de retaliação a essa espécie de traição dos espanhóis a Portugal. Então, vocês vejam que nós estamos falando de redefinição de fronteiras, acontecem a partir desses tratados. O primeiro e mais marcante para isso é o Tratado de Madrid, mas o que vai estabelecer a organização da região sul, que vai dar o contorno geográfico, é o Tratado de Badajoz, de 1801. Só que a questão volta a gerar problemas,
Política externa, gente, é sempre muito complicado. São diversos países com interesses conflitantes, muitas vezes querendo a mesma coisa. Então, por diversos momentos, a gente vai observar problemas entre eles, não só nesse tema, em vários outros. Para finalizar esse estudo, a gente precisa saber que as Guianas foram devolvidas aos franceses. No período que ocorreu o Congresso de Viena, Dom João devolve a Guiana aos franceses e sela a paz. A Cisplatina, não. A Cisplatina, ela continua sendo território invadido pelos portugueses. Quando o Brasil se torna independente em 1822, esse território é anexado ao Reino do Brasil. Então, perceba que a Cisplatina fazia parte do nosso reino, do Império Brasileiro, que se organiza em 1822 com a independência. A Cisplatina vai fazer o seu próprio processo de emancipação. Isso vai acontecer na Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828. Em 28, a Cisplatina vai obter a sua independência e vai se tornar a República das Províncias Unidas do Uruguai, o atual Uruguai que a gente conhece hoje. Então, a Cisplatina vai obter a sua independência do Brasil, porque esse território fazia parte do Império do Brasil até esse momento, até o início do conflito que gera a emancipação uruguaia. Um elemento que eu não destaquei aqui nesse quadro, porque não está dentro das nossas fronteiras coloniais, mas eu vou chamar a atenção agora, é o Tratado de Petrópolis, de 1903. Esse tratado vai estabelecer a compra do Acre da Bolívia. O Brasil, já república, outro momento da história, vai comprar o Acre da Bolívia. Por que o Brasil vai fazer isso? Porque nesse momento o mundo está vivendo o ciclo da borracha, contexto de segunda revolução industrial, então havia uma necessidade por esse produto. Como haviam muitos brasileiros explorando os seringais ali na região do Acre, o Brasil decide comprar como forma de obter lucro. O Brasil compra esse território, paga em dinheiro por ele, se compromete a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, como também uma forma aí de estabelecer aliança, né, com o governo boliviano, e compra esse território. Esse território, no momento que ele é comprado, ele parece um excelente negócio. No decorrer dos anos, não vai se mostrar tão positivo assim, porque os europeus já haviam levado mudas de seringais para a Ásia e já estavam fazendo a produção e extração desse produto lá. Então, o retorno financeiro que se esperava não foi tão grande assim. Mas eu quero destacar para você que outro tratado que estabelece aí uma fronteira do Brasil é o Tratado de Petrópolis, de 1903, que estabelece a compra do Acre. Dessa forma, galera, a gente aprendeu hoje como que o Brasil, ainda enquanto colônia, obtém o seu território geográfico que a gente conhece hoje. A gente observou aqui que a expansão desse limite aconteceu por diversos fatores, muitas vezes de forma natural, pelas bandeiras, pela pecuária, pelas missões jesuíticas. Só que à medida que elas aconteceram, as fronteiras precisavam ser redefinidas. Então, enquanto o Brasil ainda é colônia, as fronteiras são redefinidas. Quando nos tornamos independentes, adotamos essas fronteiras e permanecemos com elas até os dias atuais, à exceção de alguns elementos, como eu citei, que foi a perda da Cisplatina, território que obteve o seu próprio processo de independência. Então é isso, na aula de hoje a gente finalizou esse assunto de definição de limites e fronteiras e a gente se encontra no próximo.